Bom dia para todos. O estilo hoje está meio diferente, porque dando um trato aqui no Pichain, né? Para ver se fica menos ruim. Mas isso aí é cultura nossa. Nosso pelo é esse, nosso cabelo é esse. A gente tem que cuidar e vamos em frente. Rapaz, o futebol do meio da semana. Os torneios nacionais e internacionais, Copa do Brasil, Libertadores da América, até mesmo Sul-Americana, enfim. Campeonato Brasileiro só agora no próximo final de semana. Já começando amanhã. Amanhã, o Flamengo, por exemplo, faz um jogo amanhã contra o América Mineiro. Despedida de Júlio César, mais de 40 mil ingressos já vendidos. Se o time do Flamengo tivesse a gana, a garra, a paixão que o verdadeiro torcedor rubro-negro tem pelo Flamengo, o Flamengo seria imbatível. Seria imbatível e teria conquistado muito mais coisa do que já conquistou até hoje, principalmente no que diz respeito a um estádio de futebol para jogar, que o Flamengo ainda não tem. Por falar nisso, nem se ouve falar mais lá no Ninho do Urubu, ou melhor, na Arena do Urubu, lá na Ilha do Governador. Ninguém fala mais nada, ninguém diz nada, não se sabe há quantas anos aquela situação lá. Mas enfim, falando do jogo de meio de semana do Flamengo. Mais uma vez, a expectativa do torcedor em ver o Flamengo jogar contra uma equipe colombiana que está em crise no campeonato deles lá e que tinha demitido o técnico e que foi convocado às pressas o treinador do time feminino daquele clube. Vai vendo só. Convocado às pressas o treinador do time feminino daquele clube para assumir o time masculino profissional. Os caras vêm aqui, o Flamengo joga o segundo jogo com aquela punição por conta de tudo que a gente já sabe, faz 1-0, né? E a coisa parece muito fácil, né? 1-0, daqui a pouco poderia ser 2-3, como deveria ter sido mesmo, se não fosse Diego perder cara a cara, Rodrigo Dourado perder cara a cara, e o time deles, com todo respeito, muito fraquinho. Mesmo assim, o Flamengo se atropelou, perdeu completamente o piquezinho inicial da partida. Os caras empataram o jogo e poderiam até ter ganho o jogo. Entendeu? Então, a torcida do Flamengo já sabe como o Flamengo não joga. O torcedor rubro-negro está esperando o Flamengo jogar. Viu o Flamengo jogar aquele jeito, sabe como é que é de jogar? Se jogar 10%, 15% do que não vem jogando, já vai ser bom demais para o Flamengo, porque está muito abaixo. Os caras não jogam, não vibram. Eu estava vendo ontem o jogo de um time argentino, do Racing contra o Vasco. Se o Flamengo e se os clubes brasileiros tivessem a garra, a vontade, o sangue nos olhos, o coração na ponta da chuteira, como tem um jogador argentino, o futebol brasileiro, com a técnica que tem, seria também imbatível. Eu gostaria muito de ver o Flamengo jogando daquele jeito. Os caras jogam com raça, jogam com vontade e ainda tem a técnica. Deram show de bola ontem. Mas enfim, estamos falando aqui de Flamengo primeiro, que foi para 5 pontos, ainda continua líder do seu grupo. E agora o próximo jogo já é na próxima quarta-feira contra, se eu não me engano, esse mesmo time aqui, né, na quarta-feira, ou é o Emelec, não sei, não lembro mais. Eu sei que tem um jogo agora e o outro jogo só no dia 16. Ainda não me... Já tenho essa informação, mas não me lembro agora no momento. Então, para o Flamengo, a classificação ainda está nas mãos do próprio Flamengo. Faltam ainda 3 jogos da segunda perna, do grupo do Flamengo. O Flamengo ainda vai pegar o River Plate lá na Argentina, jogo duríssimo. Talvez o Flamengo perca. É quase certo perder. Só não é certo porque a gente tem que esperar o jogo acontecer e o jogo terminar. Vai pegar o Emelec aqui e mais um jogo contra esse time da Colômbia lá. Agora me lembro, vai ser lá na próxima quarta-feira. Então, o Flamengo tem que fazer o papel dele aqui, ganhar do Emelec para ir a 9 pontos e conseguir pelo menos um pontinho nesses 2 jogos fora. Entendeu? Então, não está tão difícil a situação, mas tem que jogar, coisa que o Flamengo não faz. Sobre o Vasco da Gama, que também jogou ontem, já se sabia que o jogo seria muito difícil,
né? Mas não se esperava um placar tão elástico quanto foi. E olha que o elástico foi esticado só até um pedaço, porque poderia ter sido muito esticado. Poderia o Vasco ter tomado de 6-7 tranquilamente. O Vasco não teve nem chance de gol, chance clara de gol. Houve umas bolas lá que reclamaram de pênalti e tudo mais, mas enfim, 3 pênaltis a favor do Racing, 2 pênaltis perdidos. O mesmo cara que perdeu 2 insistiu, bateu o terceiro e conseguiu fazer. Aquela terceira batida não tinha como. O Martin Silva, mais uma vez, por orientação até de alguns jogadores do Vasco que já tinham jogado com o batedor, tinham passado a informação que ele costuma bater no meio. E foi dito e feito, os 2 primeiros ele bateu no meio e Martin Silva pegou. Principalmente o primeiro, que foi mais no meio do que o segundo. Mas Martin Silva é um bom goleiro, é um grande goleiro. E junto com o Paulinho, é o principal jogador do elenco vascaíno. Então o Vasco tomou de 4-0, com Fritas e molho ferrugem, mas poderia ter sido muito mais. A classificação do Vasco está muito difícil. Muito mais difícil do que a classificação do Flamengo. Mas futebol, nem tudo no futebol nem tudo está perdido. Tem a disputar ainda 9 pontos. 9 pontos. O Vasco tem 1 ponto. Né? O que vai acontecer é que o Vasco vai ter que ganhar todas. E isso é muito difícil de acontecer. Né? Daqui a pouco vai começar uma pressão sobre o treinador. É culpa do treinador? Não, o treinador bota em campo o que ele tem de jogador para colocar. O treinador não tem culpa do Eraso, do Paulão. Né? O treinador não tem culpa de que jogando lá dentro do campo, lá na Argentina, o time argentino é muito forte. Muito forte. Jogou na pressão, na garra e deu show de bola no Vasco. Deu toque para lá, toma para você. Comigo não tá. Quanto o Vasco não. O Vasco não achou o jogador do Racing. E é aquela coisa, se o Racing é do grupo do Flamengo, o Flamengo também perde feio lá. Perde feio. Quem pode fazer um pau a pau é um Grêmio, um Corinthians que já abraçou o modelo de jogar. Entendeu? Porque o Flamengo é um time que tem medo de jogar. Entendeu? Quando vai jogar fora, já vai para lá para ficar na defesa e procurar não perder de muito. Entendeu? Não joga, não ousa jogar. O Vasco não, o Vasco ainda tentou, ousou um pouco, mas essa ousadia acabou fazendo com que o Vasco tomasse essa goleada. Mas enfim, como eu disse, ainda faltam 9 pontos a ser disputados. Tá difícil? Tá, muito difícil, mas nada é impossível dentro do futebol. Né? O Corinthians foi lá, fez o papel dele, ganhou lá dentro do Independente, da Argentina. É fácil ganhar lá? Não é não. Mas o Corinthians foi lá e ganhou. O Flamengo não ganharia. Eu falo do Flamengo porque o Flamengo, ele sabe, ele é pauta sempre, porque, porra, não dá, cara. Não dá. Do jeito que tá, não dá. Não vai a lugar nenhum. Né? Então o Corinthians fez o papel dele, o Grêmio também empatou, o Cruzeiro também empatou. A performance dos clubes brasileiros nessa primeira fase aí, nessa primeira perna da fase de grupo da Libertadores não tá muito boa não. Né? Falando dos torneios nacionais, Copa do Brasil, mais 2 grandes eliminados, São Paulo e Internacional, né, já havia saído o Botafogo, saiu o Fluminense, e esse modelo da Copa do Brasil para esse ano vai fazer isso, vai fazer com que muitos dos grandes sejam alijados do certame, entendeu? Eu já falei que eu sou contra o time que está disputando Libertadores ou Sul-Americana, depois que é desclassificado da Libertadores principalmente, ele tem o direito de disputar, sabe, outro torneio. Eu acho que pelo menos sendo um internacional e o outro nacional, tudo bem. Mas no caso, sei lá, eu não concordo muito não. Você tem que disputar aquele torneio pronto. Se você disputou aquele lá e saiu, um abraço. Você espera o ano seguinte. Para o Flamengo ainda tem a entrada na Copa do Brasil, ainda tem a Sul-Americana, que ele foi vice-campeão no ano passado, tem o Campeonato Brasileiro e está jogando a Libertadores. Ou seja, Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. 4 torneios ainda a disputar. Né? Já está rolando 2, né? Faltam 2. Ainda vai entrar na Sul-Americana, ainda vai entrar na Copa do Brasil, enfim. É muito jogo, entendeu? E se a quantidade de ânimo, de garra, de vontade fosse tanto quanto o número de torneio que tem para jogar, seria muito bom. Entendeu? Mas não é assim. Né? Então, saíram São Paulo Internacional e agora restam aí os outros grandes que terão também dificuldade. O Atlético Paranaense ontem demonstrou que não está de bobeira. O Atlético Paranaense abriu mão lá do campeonato dele, jogou com time B, time juvenil.
aproveitou muita gente da base que está jogando no time de cima e está produzindo a contento. Entendeu? Jogou com o São Paulo ontem no Morumbi como se ele fosse o São Paulo e o São Paulo fosse o Atlético. Entendeu? O Vitória também eliminou o Internacional, né, jogando lá no Barradão, jogou bem. O Internacional hoje não é mais aquele Internacional que já foi, né, que era temido, que era um time copeiro. O Internacional está se recuperando, né, de uma saída lá da Série B. Então tem que se reestruturar para voltar a ser o Internacional que sempre foi, que a gente conhece bem, né? Então, meu filho, agora é aguardar os jogos aí do final de semana. Como eu já falei, o Flamengo joga com o América Mineiro amanhã. O Vasco joga contra o Chapecoense. Não sei se esse resultado de ontem, né, para o Racing vai influenciar na produtividade do Vasco, né, no jogo contra a Chape. Jogo difícil lá na Arena Condá, bem difícil, bem complicado esse jogo, né? Não sei nem se, dependendo do resultado, já vão começar a achar que o Zé Ricardo não é aquele Zé Ricardo, e será bobagem se o Vasco fizer isso. Mas a direção do Vasco não costuma cumprir, costuma manter o treinador. E eu acho que é por aí o caminho, né? O Fluminense está aí, assim, clubes internacionais se interessando aí pelo jogador, pelo Richard, entendeu? Mas ele diz que está focado e quer permanecer aqui, né? E agora só resta aguardar o final de semana para ver aí o que os clubes do Rio de Janeiro, principalmente, têm a oferecer, têm a apresentar nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro aí. Tá certo? Aguardemos então o final de semana e que todos nós possamos ter um final de semana de luz, de paz, de tranquilidade que andamos precisando. Tá certo? Um abraço para todos.